Bom, vamos voltar a falar aqui nas notícias internacionais, né, a respeito das declarações de Donald Trump sobre assumir o controle da faixa de Gaza. Nós mostramos, né, Mônica, toda a reação, a repercussão no mundo todo dessa fala do presidente americano. Ele que, ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, defendeu que os palestinos deixem a faixa de Gaza e se mudem para outros países. Vamos trazer a reação? Por exemplo, o governo da Arábia Saudita, tá? Importante aliado regional dos Estados Unidos, rejeitou qualquer tentativa de retirada forçada desses civis e disse que não manterá relações com Israel sem a criação de um Estado palestino. Agora há pouco, o porta-voz do governo russo disse que o país defende a criação de um Estado palestino que conviva com o Estado de Israel. A China afirmou que sempre defendeu o controle palestino sobre Gaza e que se opõe à transferência forçada de cidadãos. O ministro das Relações Exteriores da Turquia disse que o plano de Trump é inaceitável. Já o Hamas afirmou que a proposta é agressiva e só coloca lenha na fogueira, isso em meio ao acordo de cessar-fogo que está em vigor, um acordo já considerado frágil e ainda tem muitas etapas pela frente, né? Nós queríamos também entender qual é a reação da sociedade israelense, qual é o debate, qual é a discussão que acontece dentro do país. Eles próprios, um dos principais ou interessados ou grandemente preocupados com as consequências dessa fala do presidente americano. Quem está nessa conversa com a gente agora, então, é o João Quartz Miragaia. Ele é mestre de História na Universidade de Tel Aviv, colaborador do Instituto Brasil-Israel, mora ali na região norte do país. Muito bem-vindo, professor, um prazer recebê-lo aqui. Já começo perguntando como é que essa declaração bombástica chegou aí na sociedade israelense. Qual foi a reação, como a imprensa está reagindo, como essa extrema-direita, que sempre almejou, digamos, ter posse ali da Cisjordânia, está enxergando agora essa oferta de Trump de intervir na faixa de Gaza. Bom dia, Mônica. Bom dia, Bom Nilson. dia. Bom Olha, dia. a reação social é um pouco complicada a gente dizer agora qual ela foi, porque as declarações foram dadas na madrugada de Israel. E então, a população ainda está mais ou menos absorvendo o que isso significa, porque foram muitas declarações. Na verdade, não se tratou de um único tema no que se refere a Israel, ao conflito. A gente tem a situação da faixa de Gaza, como vocês citaram, mas que não é somente em relação a transferência dos palestinos para outros lugares, como também o controle norte-americano da região e a transformação de Gaza numa possível Riviera Francesa, como o próprio Trump diz, mas ele também se referiu à anexação da Cisjordânia, ele também se referiu a um acordo nuclear com o Irã. Foram muitos temas bombásticos jogados numa mesma coletiva de imprensa que a gente está agora tentando digerir. Eu escutei essa manhã a rádio para... É comum aqui em Israel que políticos sejam entrevistados nos programas matinais, às 7h30, 8 horas da manhã. E, enfim, a rádio que eu escutei, o programa da Rádio Pública, entrevistou o líder da oposição, Yair Lapid, e também entrevistou um membro da base do governo, membro do Likud, chamado Boaz Bismuth. O Boaz Bismuth estava eufórico, né, com a declaração do Trump, dizendo que, finalmente, alguém tomava uma posição corajosa em relação a isso, compreendia que a autoridade palestina não era um braço relevante no controle dos territórios e que o Trump finalmente estava tomando esse lado e que, obviamente, eles apoiavam. O Yair Lapid ele foi muito mais contido. Ele, por um lado, ele disse que ele tem um projeto para Gaza que ele quer entregar para o Trump quando ele for aos Estados Unidos daqui a 2 semanas. Por outro lado, ele se eximiu de dizer, ele foi muito pressionado pelos entrevistadores, mas ele se eximiu de dizer se as declarações do Trump agora mudariam esse projeto que ele tem para Gaza, que ele não quis revelar qual era. Ou seja, a oposição está um pouco perdida em relação a isso, até porque eu acho que eles querem testar qual seria a reação popular dessa medida proposta pelo Trump, proposta praticamente imposta. Então, em relação a como a gente está reagindo a isso, obviamente existe a preocupação pela implosão do cessar-fogo, mas por outro lado, eu vejo de uma forma distinta. Eu acho que essa declaração do Trump, ela especialmente a parte que ela se refere que os Estados Unidos vai ser quem vai controlar a faixa de Gaza, ela é mais uma pressão para o Netanyahu para que ele continue a segunda parte do cessar-fogo. Pois se os Estados Unidos serão quem vai controlar a faixa de Gaza,
não tem nenhum problema você libertar terroristas, porque eles vão para Gaza e depois os Estados Unidos vai cuidar de que eles sejam removidos de lá. Então, façam um cessar-fogo até o final e depois a gente se encarrega disso. Se vão se encarregar disso ou não, a julgar pelas relações internacionais, eu acho muito pouco provável. Agora, Miragaia, queria também falar a respeito da situação na Cisjordânia, né? Porque a gente tem essa fala de Donald Trump, enquanto perdura ou se mantém esse cessar-fogo ali em Gaza, intensificam-se as operações militares de Israel na Cisjordânia, a gente viu também uma ampliação dos assentamentos por lá. Queria que você falasse um pouco também sobre isso, né? Como fica essa situação e como a ameaça de Donald Trump sobre a faixa de Gaza pode impactar também a situação na Cisjordânia. Certamente, uma declaração dessas ela pode ser, ela não é uma declaração positiva para os palestinos, e ela pode ser usada por grupos radicais palestinos para incitar a população a cometer ações violentas contra Israel num momento já muito delicado, onde o exército israelense vem fazendo operações que têm deixado um número grande de mortos. Só até a semana passada, ainda não vi a atualização, mas já eram 18 mortos e mais algumas dezenas de feridos. E a gente também tem visto o aumento da violência desenfreada de grupos de colonos extremistas, terroristas também, contra populações palestinas locais na Cisjordânia. Então, esse comentário, ele obviamente não pega muito bem. E quando o Trump foi perguntado sobre a questão da Cisjordânia e sobre a anexação da Cisjordânia, ele disse que esse era um tema que eles iam levar sobre ele uma posição oficial a público em algumas semanas. E dando a entender que essa é uma perspectiva apoiada pelo governo norte-americano. Ou seja, se você prevê ao mesmo tempo a expulsão dos cidadãos de Gaza, embora não tenha usado o termo expulsão, a remoção desses habitantes dali, de forma permanente, inclusive, como foi admitido por ele, e por outro lado, a anexação da Cisjordânia, ou pelo menos de parte da Cisjordânia, você está, em maneira direta, né? Você de forma direta, a gente vai entender que ele está apagando a possibilidade, destruindo a possibilidade da criação de um Estado palestino. E isso, obviamente, não vai ser bem recebido pelos palestinos, porque nenhuma proposta de recepção de imigrantes palestinos aqui ou ali vai acabar com as aspirações do povo palestino pelo seu Estado. Então, a gente pode esperar uma reação, mas eu acho que não no momento que isso se trata somente de declarações. Se efetivamente alguma coisa tiver para acontecer, acho que a gente vai ver reações violentas e perigosíssimas, inclusive. Mas enquanto estiver no plano da bravata, digamos assim, eu acho que a gente não vai ver nada diferente do que está acontecendo agora, que já não é muito positivo, diga-se de passagem. Mas a bravata, ela pode ter algum outro, digamos, sentido, um outro objetivo, porque é bem possível que a expectativa mais concreta e factível de parte da direita israelense seja a Cisjordânia, ou seja, queremos mesmo essa anexação. Essa anexação é mais interessante por causa de Golã, já com as questões da Síria, dos acampamentos e tudo mais. Então, ameaça-se Gaza para conseguir isso, que é um objetivo mais concreto e mais à mão, digamos assim, na medida em que já tem uma ocupação israelense em terras palestinas. Porque é imaginável, João, a Marinha Americana, navios americanos desembarcando em Gaza e tomando posse, controle ali em nome de Israel daquela região. Uma imagem quase que distópica, né? Totalmente. Quem consegue imaginar pessoas sendo metidas à força, 1.700.000, 1.800.000 pessoas que hoje estão em Gaza, né? Porque parte da população fugiu, parte foi morta, mas sendo colocadas à força em navios e levados para o Egito. Ninguém consegue visualizar uma situação como essa, e a direita israelense fala em imigração voluntária, né? Que eles vão sair por conta própria, mas o que a gente tem visto é o contrário. As pessoas estão indo para o norte da faixa de Gaza, mesmo com o norte da faixa de Gaza totalmente destruído, simplesmente com o receio de que Israel possa transformar parte dessa região em colônias judaicas, por pressão da extrema-direita. Então, eu não acredito que isso tenha qualquer possibilidade de acontecer. E você comenta se existe uma outra alternativa, se na verdade a questão de Gaza é uma retórica para que algo acontecesse em outro lugar. Pode ser que a Cisjordânia, essa hipótese que você levantou, ela é uma hipótese plausível, uma anexação de parte da Cisjordânia, mas o que a jornalista Noa Landau, do jornal Haaretz, levantou
uma hipótese que eu considero ainda mais plausível, que é a seguinte: é você colocar um bode na sala para depois tirar. Você incluir uma dificuldade para a questão, para a situação, para depois, quando você se livra dessa dificuldade, você transformar esse alívio numa vitória. E qual seria essa vitória? A normalização das relações entre Israel e a Arábia Saudita. No dia de hoje, a Arábia Saudita diz, inclusive reiterou hoje, que a normalização das relações com Israel ela só aconteceria em câmbio da criação de um Estado palestino. E agora, frente à iminente, entre aspas, expulsão dos palestinos da faixa de Gaza, a Arábia Saudita pode justificar para a sua população e para o resto do mundo árabe que a normalização com Israel ela freou, ela impediu a expulsão dos palestinos da faixa de Gaza. Não veio o Estado palestino, mas ao menos a gente garantiu que os palestinos continuassem em Gaza. E por que essa é uma hipótese plausível? Porque coisa parecida com isso já aconteceu antes. Quando Israel assinou os acordos de normalização, estabeleceu relações com os Emirados Árabes Unidos e com o Bahrein, o que estava em pauta naquele momento era justamente a anexação de partes dos territórios da Cisjordânia. Só que o Netanyahu nunca tinha apresentado um plano, nem tinha dito quais seriam os territórios da Cisjordânia que seriam anexados. Mas se falava o tempo todo, anexação, 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 colocaram uma data limite, essa data expirou, não teve anexação nenhuma, e aí pouco tempo depois anunciaram as relações entre Israel, os Emirados Árabes e o Bahrein, e a contrapartida é que Israel não poderia anexar nenhum território palestino num limite de tempo de 5 anos. Então isso foi apresentado como uma vitória. Agora foi uma vitória em cima de um factoide construído retoricamente pelo governo israelense naquele momento, para que os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein pudessem justificar para essa população essa relação com Israel. Eu imagino que a questão da expulsão dos palestinos de Gaza ela vá pelo mesmo caminho. Quando se trata do Donald Trump, nunca dá para a gente ter certeza se ele vai realmente tentar colocar em prática o que ele está dizendo ou não. Normalmente ele não tenta, mas efetivamente, de vez em quando, a gente é surpreendido. Nesse caso, eu acho que o mais plausível é que essa opção da Noa Landau seja correta. E interessante isso, Miragaia, porque a gente já viu esse filme, né? Depois do avanço dos acordos de Abraão, ensaiou-se essa aproximação da Arábia Saudita com Israel e aí veio o ataque terrorista do Hamas, né? Queria que você explorasse um pouquinho mais da importância dessa aproximação. São dois aliados importantes dos Estados Unidos na região, então os Estados Unidos têm um papel fundamental nisso. Qual a importância dessa aproximação e o impacto também que esse tipo de declaração de Donald Trump pode ter diante do acordo de cessar-fogo muito frágil, né? Qual o impacto que isso pode levar ao acordo de cessar-fogo que terminaria com a reconstrução, não só dos prédios todos destruídos, mas também política, né? Que também é um outro baita desafio. Quem vai ser o responsável por essa reconstrução política do território palestino? Pois primeiro de tudo, no aspecto da relação dos Estados Unidos com os países do Golfo, com as monarquias sunitas do Golfo, é muito importante para os Estados Unidos que ele consiga formar essa aliança, esse bloco contra o Irã. A gente tem que lembrar que no meio do caminho a Arábia Saudita chegou a se reaproximar do Irã e agora eles voltaram a se reaproximar aparentemente de Israel e a negociar esse acordo de normalização. Óbvio que eles pedem em troca muito para os Estados Unidos, eles pedem um pacto de defesa, de segurança, eles pedem armamentos que eles não têm, eles pedem usinas nucleares para fins pacíficos, que são pedidos delicados. Os Estados Unidos não gostam muito de dar usinas nucleares porque não sabem o que pode acontecer no futuro com esses projetos nucleares na região. Então, tudo isso é muito relevante, tanto era para o governo Biden, para o governo Trump, e seria, enfim, para qualquer outro que tivesse vencido as eleições, porque a posição dos Estados Unidos no Oriente Médio ela depende dessas alianças. O próprio governo do Irã, agora há pouco tempo, essa manhã mesmo, disse que se o problema dos Estados Unidos com eles são o acordo nuclear, então isso pode ser resolvido. Ou seja, aparentemente eles estão admitindo que podem interromper o processo de produção de armas nucleares, o que já significa uma vitória. Ou seja, observando que essa aliança entre Israel e a Arábia Saudita pode acontecer e seria muito ruim para o eixo do Irã. O Irã é um país que já está enfraquecido do ponto de vista da diplomacia internacional, passando por uma crise econômica tremenda, não gostaria de ver essa normalização entre Israel e a Arábia Saudita. Então, talvez eles possam estar dispostos a dar um passo atrás dessa questão nuclear. Com relação ao cessar-fogo, como eu disse, eu acho que essa declaração
ela realmente pode prejudicar o cessar-fogo se de fato alguma coisa começar a acontecer, mas se não começar a acontecer, eu acho que o Trump, o Witkoff, que é o seu emissário para assuntos relacionados ao Oriente Médio, eles foram muito categóricos ao afirmar que eles estão comprometidos com a continuidade do cessar-fogo. O Trump disse que não pode garantir que vai acontecer, porque se trata de uma negociação com pessoas muito complexas, assim ele se referiu ao Hamas, mas ele se disse comprometido com isso mais de uma vez, e o Witkoff foi ainda mais incisivo do que ele. Agora, eu acho que nesse caso, eu repito o que eu tinha dito antes em relação a isso, eu acho que essa declaração do Trump de que os Estados Unidos seriam quem controlaria a faixa de Gaza, ela é mais positiva a curto prazo para o cessar-fogo do que negativa, porque o Netanyahu não tem argumento, se ele sabe que existe um plano para o dia seguinte na faixa de Gaza, que atende exatamente aos seus interesses, ele não tem argumento para dizer que ele precisa continuar com a guerra. Se os palestinos de Gaza serão expulsos, então você não tem por que continuar com a guerra, não tem por que não libertar os terroristas. Eles não incomodariam mais Israel. Dentro da retórica do Netanyahu, perde o sentido esse impedimento ao cessar-fogo. E caso ele diga que precisa voltar à guerra mesmo assim, em outras palavras, ele vai estar dizendo que o Trump não vai cumprir com a sua promessa, o que seria um pouco desagradável para a relação entre os dois. Então, eu acredito que essas declarações, por incrível que pareça, elas me parecem mais uma garantia de que o cessar-fogo segue do que o contrário. Olha, como é precioso ouvir alguém como você, né, João, que está aí em Israel e que enxerga as coisas com tanta variedade de perspectivas e nuances que nós aqui ficamos tentando entender e preencher. Eu não gosto muito dessa analogia do jogo de xadrez, mas a verdade é que são tantas camadas nessa questão, particularmente aí interna de Israel, onde também não tem um encontro, né, monolítico de visão, que é muito mesmo precioso te ouvir, João. Muito obrigada. Sobre Irã, me chamou a atenção uma fala do presidente americano ontem, em que ele disse que deixou por escrito uma determinação sobre o que aconteceria se o Irã o assassinasse, mandasse alguém assassiná-lo. E o Irã, em decorrência dessas instruções, seria completamente aniquilado. O que é interessante para ver como os tipos de enredo que preenchem ali a imaginação de Donald Trump, né, João? Muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer receber você aqui e certamente o chamaremos mais vezes. Obrigado, Miragai. Um abraço. Abraço, até a próxima. Valeu.